Para o nosso primeiro vídeo aqui, a gente não podia deixar de falar sobre onde investir em 2023. Acho que essa interrogação que está na cabeça de quase todos os investidores aqui do Brasil. A gente teve no final do ano de 2022 uma mudança relevante no nosso quadro político. Nós saímos de um governo que tinha um legislativo de centro e um pouco de esquerda, que não permitia que o executivo, que era de direita, exercesse as mudanças e reformas que entendiam ser necessárias, para um executivo de esquerda e um legislativo de centro-direita, que felizmente já está bem composto aí para os próximos anos. Mas o que é que isso impacta dentro do seu dinheiro, né? Naturalmente a gente tem drives e vieses políticos e econômicos muito diferentes nesses dois tipos de gestão. Então nós tínhamos, por exemplo, na última gestão política, um movimento muito mais livre para o câmbio, um movimento de independência para o Banco Central, um movimento de privatizações, de redução do tamanho do Estado e, por consequência, redução de custos relacionados a isso. E agora a gente tem um cenário muito oposto, eu diria até antagônico ao que a gente tinha anteriormente, que é um movimento de maior concentração de despesas para a estrutura pública, para que a gente tenha uma manutenção de programas sociais e de desenvolvimento para o país, com um viés de maior controle em relação a câmbio, em relação a juros, em relação, inclusive, à própria política de metas da inflação. Alguns setores, classicamente, são beneficiados com a gestão pública mais orientada para a esquerda, como, por exemplo, a construção civil, como, por exemplo, o varejo, como, por exemplo, o setor bancário. Um ponto de atenção é a diversificação cambial, né? A gente está observando desde 2020, né, todo esse estresse que o mundo sentiu com a pandemia e com essa estrutura de internacionalização do capital, uma sensibilidade maior para o câmbio. Então é muito importante nesses próximos anos também haver uma preocupação no seu portfólio de investimentos de diversificar sua carteira em relação à exposição política e cambial. Vejam, é muito comum investidores brasileiros que se intitulam de conservadores terem 100% do seu patrimônio em reais, 100% do seu patrimônio no Brasil, o que naturalmente é uma postura muito arrojada, né? Se você for um alienígena e que pouse no planeta Terra e você tem todo o planeta para investir, dificilmente você ia colocar 100% do seu dinheiro em um país que representa 1% do PIB do mundo. Mas isso é o que acontece com a ancoragem comportamental que o investidor normalmente tem de manter o seu patrimônio aonde ele entende que é mais seguro apenas pelo motivo de estar perto dele. Então, muita atenção a isso. Esse próximo governo, ele começou com um discurso de responsabilidade fiscal um pouco diferente do que a gente tinha na gestão anterior. E isso naturalmente assusta muito o mercado internacional. O Brasil, além de não estar como investment grade, como grau investimento hoje, então ele é impossibilitado de receber, por exemplo, alocações de hedge funds internacionais e alguns fundos de pensão. A gente tem hoje o olhar internacional com muito ceticismo a respeito dos próximos passos que a gente irá dar aqui no Brasil. Se a gestão executiva caminhar para um desrespeito às regras fiscais, certamente a gente vai ter um estresse de câmbio maior, o que deve depreciar o real e apreciar o dólar. Então representa aí uma oportunidade importante de diversificação também para o teu patrimônio. Falando em liquidez, apenas para a gente encerrar essa introdução, a gente tem uma política hoje de juros retracionista. Os juros eles estão altos, eles estão objetivando a redução do capital circulante. Quando o juros está alto, o dinheiro fica mais caro, então circula menos dinheiro, tem menos investimento na economia real. Ora, qual empresário que teria interesse em ter hoje uma indústria para operar com uma margem de 12% ao ano, se ele consegue nas aplicações financeiras um retorno de 13%, 14% líquido de imposto nominal, né? Naturalmente, nós estamos falando aqui de inflação. Então a economia real ela vai ficar certamente um pouco prejudicada enquanto a gente tiver esses níveis de taxa de juros. Contudo, para você que está patrimonializado, que tem alocações já em instituições financeiras, bancos, corretoras, o momento atual é um momento que representa uma oportunidade ímpar, porque a gente já sabe como funciona o ciclo de taxa de juros. As taxas elas
expandem, elas abrem quando a política monetária precisa retrair a economia e elas inflexionam, elas caem quando a política macroeconômica é de expansão econômica. No momento a gente está numa política de retração, juros altos, inclusive com uma possibilidade ainda de alta de juros esse ano, por players relevantes estão trabalhando aí novas altas da taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros. O que isso significa? Alguns ativos eles tendem a se beneficiar com a correlação inversamente proporcional ao Selic, ou seja, quando ela sobe o ativo cai e quando a Selic cai o ativo sobe. Por exemplo, fundos de inflação, ativos diretamente ligados à inflação, como títulos públicos, os fundos imobiliários, a própria bolsa, tem uma correlação negativa com a taxa de juros. Então esses ativos eles sofreram um pouco nesse último semestre principalmente. Contudo, eles têm uma possibilidade de pivotagem e de incremento de rentabilidade muito concreto para os próximos 2 anos. Então hoje, se você tem liquidez na sua conta e você está montando uma carteira de investimentos, não deixe de considerar ter uma parte da tua carteira em ativos que vão se beneficiar quando a taxa de juros cair. Tá? Esse ano houve uma mudança regulatória aqui no Brasil, então a nossa renda fixa, né, que nunca foi fixa, sempre foi uma emissão de dívida que tinha uma variação, que era marcada na curva, então você via lá todos os meses ela sempre crescente, sem volatilidade de retornos, ela vai passar agora a ser medida a mercado, então todo dia tem um preço de fechamento diferente, todo dia tem uma oportunidade de você comprar o mesmo ativo mais barato ou mais caro, e isso naturalmente vai representar para o investidor oportunidade de entrada e de saída, de montagem e desmontagem de posição. Então muita atenção a esses 3 pontos. Diversifica o teu câmbio, é muito importante que você nesse momento tenha exposição de capital em moeda forte. O Brasil representa um polo de oportunidade ímpar nos próximos anos, vai ser muito bom para fazer dinheiro aqui no país, mas infelizmente a nossa moeda é uma moeda sensível, é uma moeda fraca, é uma moeda emergente. Então não deposite o futuro da tua família, tudo que você construiu, em um lastro monetário único. Faça uma diversificação cambial em francos suíços, em euro, em dólar, em libras, em alguma moeda que te dê uma segurança maior do ponto de vista internacional, porque o objetivo é você ter uma correção inflacionária internacional. Então, de todo modo, você precisa contabilizar seu patrimônio em dólar e se defender da inflação norte-americana. Se o seu patrimônio em dólar estiver rendendo mais do que a inflação norte-americana, você tem poder de compra internacional, você consegue viajar para qualquer lugar e o seu dinheiro está mantido. Então, busca focar menos em ganhar do IPCA aqui do Brasil e passa a pensar em ganhar da inflação norte-americana. Segundo ponto, se você tem liquidez, se prepara aí com o teu agente de investimento, com o teu consultor, com o teu gerente de banco, para você montar uma carteira que se beneficie da inflexão da Selic. Porque você pode ter aí 2 anos, eventualmente 2 anos e meio, com retornos acima de 20% em instrumentos de renda fixa. E isso a gente já viu acontecer, não é nenhuma novidade. Quando a Selic saiu de 3,75 e foi para 2,25, nós vimos todo esse movimento acontecer. Não é uma novidade, a gente sabe como ele vai se comportar e não tem por que você não aproveitar essa oportunidade. Tá? Então eu diria que esses são os 2 principais highlights para que vocês tenham aí para esse ano. Comecem hoje a estudar essas posições de inflação, fundos imobiliários e ações. Vejam o que encaixa dentro da sua política de investimento, do seu IPS, e foca em fazer uma diversificação cambial imediatamente. Tá? Não tenha todos os ovos na mesma cesta, não tenha só uma cesta e não tenha só ovos. A regra é muito clara. Até o próximo vídeo, gente.